Aqui com o programa Batalha na TV, em nome do Banese Card, sem taxa de adesão e sem anuidade, aceita em mais de 20 mil estabelecimentos. Se você ainda não possui o seu cartão Banese Card, faça já o seu, não custa nada. Hightech Informática, soluções para você e sua empresa. Cervejão Esquilo, cervejão sensação. Prefeito Fábio Henrique, boa tarde. Boa tarde, Batalha. Boa tarde a os queridos telespectadores da TV Cidade. Estava tentando falar com o prefeito Fábio Henrique desde a semana passada, quando ele esteve em Brasília participando da 16ª Marcha em defesa dos municípios, quando houve aquela sonora vaia. Eu disse aqui à época, Fábio, o seguinte, que já acompanhei nesse país aí manifestações as mais diversas possíveis, não é? Ainda era criança, mas lembro-me do Bota-Fora de João Goulart, que foi deposto pelos militares. Aí, depois deste Bota-Fora, o que veio a seguir foi o de Fernando Collor, né? Que foi uma manifestação de um dia ali, aquela passeata, eu até pesquisei aqui, foi no dia 12 de setembro de 92, um Bota-Fora, os caras pintadas que colocaram Collor para a presidência. E nunca tinha visto uma sequência tão grande de atos de protestos contra a presidente Dilma, contra um presidente, como vem sendo ultimamente com a presidente Dilma. Agora, nunca havia presenciado uma ação como aquela, onde prefeitos, dezenas e centenas de prefeitos presentes a uma solenidade, vaiaram estrepitosamente a presidente Dilma. Você vaiou também, eu ouvi o seu timbre de voz. Não vaiou, não? Ô, Batalha, eu ouvi sua voz de locutor de rádio. Eu estava presente, inclusive, né? Para você ter uma ideia, eram aproximadamente 4 mil prefeitos. São milhares, eu falei centenas. Você tem uma ideia, o auditório, ele deve caber mais ou menos umas 3.500 pessoas sentadas. O auditório estava completamente lotado e só entrou prefeito. Aí teve uma confusão fora, porque os vereadores, secretários, vice-prefeitos queriam entrar e só podia entrar prefeito. Enfim, e as vaias começaram fora, com as autoridades que chegavam. Eu entendo, viu, Batalha, que ali foi um momento de revolta dos prefeitos, porque, infelizmente, eu não estou dizendo que a culpa é da presidente Dilma só, mas ela também tem uma parcela de culpa, mas a situação dos municípios chegou ao fim do túnel, é o caos absoluto, né? A reunião com a presidente Dilma foi no dia 10. No dia 10 é o dia que entrou a primeira parcela do FPM, só que você sabe, no dia 9 de tarde, né? E essa parcela do FPM do dia 10 foi a pior dos últimos anos. 70% dos municípios do Brasil, sobretudo aqueles municípios menores, o FPM veio zerado. Porque nessa primeira parcela do dia 10, o INSS tira logo o parcelamento que você tem. Então, na maioria dos municípios não veio nada, porque o que veio o INSS levou, portanto o saldo era zero e o município ainda estava devendo ao INSS para a parcela do dia 20. Só que no dia 20 você já tem que pagar à Câmara, o repasse da Câmara, você tem que pagar ao INSS do mês e já tem que reservar alguma coisa para a folha que você completa no dia 30. Então, muitos municípios brasileiros já estão com folha atrasada, porque eu lhe pergunto, você acha que um prefeito atrasaria salário por querer? Querendo, não. Claro que não. Não pode ser nenhuma. Absolutamente. O prefeito atrasa salário porque não tem dinheiro, né? Então, estourou a situação, foi mostrado lá para os prefeitos, Batalha, que todos esses programas, programa de saúde da família, programa CEL, esses programas todos do governo federal, hoje praticamente são bancados pelos municípios. Ao exemplo do piso dos professores, que é uma conquista justíssima, mas que hoje os municípios gastam 100% do que recebem do Fundeb para pagar o piso. E o dinheiro para a manutenção das escolas, para a reforma, para a compra de equipamentos, você tem que utilizar o recurso próprio. Saúde é a mesma coisa, parece-me o caso mais grave. Eu, como prefeito, sou obrigado a investir 15% do meu orçamento em saúde. Eu invisto 18, 17, 19. O Estado tem que investir 12. E o governo federal investe, sabe quanto? Quanto quer. Porque não tem lei. O ano passado, a presidente Dilma investiu 3,57% do orçamento. É muito fácil você entrar com ação contra o município cobrando mais saúde.
Mas o problema é que o dinheiro da saúde está na mão do governo federal, que só investiu 3,5% do recurso na saúde. Então, foi feita lá tem uma emenda constitucional para aplicar 10% na saúde, a presidente já disse que vai vetar. Aprovaram agora um projeto para quando o governo federal, Batalha, isentar a IPI de produtos da linha branca, de automóveis, ele isentar apenas a parte dele, não a nossa. A presidente Dilma vetou. Então são ações como essas que infelizmente fragilizam cada vez mais os municípios e acabou naquele momento de revolta. Os prefeitos esperavam muito que a presidenta falasse sobre FPM, ela não falou, foi cobrada e não falou sobre FPM e gerou aquele momento de insatisfação de quase 4 mil prefeitos do Brasil, porque os prefeitos não aguentam mais a situação pela qual... Aliás, a presidente está no inferno astral. Hoje, se a eleição para presidente da República, ela que há 2 meses, ela tinha quase que 60% de aceitação popular, hoje iria para o segundo turno, com risco de perder. A última pesquisa da Datafolha aponta a queda dela, despencou de 58 agora para 30. Marina Silva já está com 22, Aécio Neves já está com 18 e tem Eduardo Campos. E Eduardo Campos já está com 8. Quer dizer, é uma situação dificílima. Não participará de nenhuma solenidade pública com o Papa, porque se ela fosse para a missa no aterro, seria estrepitosamente vaiada, e ainda passou pelo dissabor, isso sendo transmitido para o mundo inteiro, do negão lá, o ministro Joaquim Barbosa, não sei se você viu, né? Viu, que foi uma indelicadeza, né? Foi indelicadeza, mas o presidente do Supremo simplesmente ignorou a presença da presidência da República. Mas é isso aí. Você participou de hoje de manhã de importante reunião com o prefeito João Alves Filho, onde foi ao lado do seu... a licitação, também do anúncio depois da... forma positiva. Primeira licitação. Talvez tenha sido uma das únicas vozes de Sergipe. Depois o então candidato João Alves se manifestou. Levantei a minha voz contra aquela licitação, não porque era uma licitação, mas da forma como ela seria feita. Porque ela seria feita apenas para a cidade de Aracaju e você acabaria com a integração. Ou, no mínimo, os municípios teriam que depois pedir, pelo amor de Deus, para que a Prefeitura de Aracaju aceitasse a integração Fábio, da forma que ela quisesse. Se você quer saber, Sim. O ex-prefeito sequer leu aquela licitação. Ali foi uma jogada politiqueira, chegaram para ele, lança a licitação aí, lançou... E nós contestamos aquilo. Quero ser justo, que quando o prefeito João Alves assumiu, cumprindo aquilo que ele já havia me dito, antes até de assumir o mandato, ele desfez aquela licitação, chamou os municípios e agora uma nova licitação está sendo formatada da forma correta, ou seja, com os 4 municípios participando, com um consórcio que nós criamos, aí resta agora apenas o posicionamento do Estado, para saber se o Estado vai querer gerir esse sistema ou se o Estado vai, o que eu acredito que aconteça, transferir, digamos assim, o poder que o Estado tem, delegar o poder para que esse consórcio possa gerir o sistema e, consequentemente, a licitação. Então, agora, a licitação será feita da forma correta para garantir a integração dos 4 municípios. Em relação ao problema da VCA, eu, Batalha, acho que pior do que o que está não poderia ficar. Sei que a sociedade está cobrando, sei que isso foi uma bomba, até li o seu artigo no Correio de Sergipe. Isso é uma bomba que explodiu no colo de João Alves. Né? Nós não estamos culpando o João Alves por isso. O que nós queríamos é que os prefeitos sentassem e nós tomássemos uma posição, porque chegou ao caos. Nós temos algumas comunidades em Socorro que estão há 8 dias sem ter um ônibus. O povo não está indo trabalhar, o povo está tendo que pegar táxi, enfim, o caos total. E João Alves anunciou hoje que está retirando a VCA do sistema e era a forma que tinha de você chamar outras empresas, né? Ele inclusive nos garantiu na reunião que teve reservada com os prefeitos aí, evidentemente que ele é que vai anunciar,
mas que em breve outras empresas já estarão aqui, né? Claro que você vai ter aí um hiato da retirada da VCA, que já estava fora, mas daqui até essa nova empresa regularizar, nós vamos ter um momento ainda de muita dificuldade, mas pior do que o que está não podia ficar. E você também achar quem tenha 150 ônibus na hora para botar é difícil. Eu, Batalha, Socorro talvez seja a cidade que mais tenha sofrido com isso, porque 70% do sistema de socorro é operado pela VCA, inclusive o nosso terminal. E eu vou dizer aqui uma coisa que de todas as dificuldades você tem que extrair alguma coisa boa. E acho que nós estamos extraindo uma coisa boa. É que Socorro vai se livrar da VCA, que sempre prestou um serviço muito ruim. Então nós estamos agora oficialmente nos livrando da VCA. Espero que a empresa que venha substituí-la preste um serviço de qualidade, melhore a condição dos ônibus, melhore a condição das linhas, dos horários, porque infelizmente a VCA vinha prestando um péssimo serviço. Então agora é a gente ajustar com a frota, as duas empresas, a Halley e a Progresso, elas estão colocando ônibus para substituir, claro que não os 150, mas para substituir algumas situações da VCA até essa nova empresa assumir. Então, eu acho que hoje, efetivamente, se começa a resolver em definitivo esse gravíssimo problema que é o transporte coletivo. Muito bem. Fábio, como hoje eu tive muitos assuntos, estou com o tempo quase estourado, você compreende muito bem o que é isso. Perfeito. Já quero deixar agendado com o seu secretário de comunicação, aí, o grande Henrique Matos, você retornar aqui, se possível, na próxima semana, para podermos falar sobre as suas ações nessa sua segunda administração. Sobre o que você quiser. Tá certo? Perfeito. E o que Gilmar colocou ontem no NE Notícias, você viu, não? Não, foi que Gilmar. Gilmar é um grande jornalista. É um grande jornalista? Verdade. Que você se afasta, começa a se afastar de Zé Franco, porque você está por decidir seu candidato à Assembleia Legislativa próxima. Não vai responder agora, não. Mas não tem só... Júnior ou Dona Silvia? Não tem. Eu estou preocupado agora, Batalha, em trabalhar. Né? O povo quer agora que os políticos trabalhem. Eleição a gente pensa ano que vem. Certo. Eu perguntei a João Alves hoje, doutor João, em 2014 só para o ano. Eu digo, então eu estou. Adilson Júnior, seu irmão é filiado ao PDT? Filiado ao PDT, Dona Silvia? Presidente do PDT de Aracaju, inclusive. Dona Silvia também filiada ao PDT. Muito bem. Eu sou o presidente, se minha mulher for filiada a outro partido. Então estão legalmente inscritos. Perfeito, mas política é só em 2014. E não há rompimento com Zé Franco. Muito bem. Na próxima oportunidade eu lhe explico. Na próxima semana aqui agendado, então. Perfeitamente. Um abraço a Fábio Henrique, o dinâmico prefeito lá da cidade de Nossa Senhora do Socorro. Vamos ao faturamento, voltamos já.